Gabriel. Beleza? Então, boa tarde a todos. Nós vamos iniciar a sessão de defesa do trabalho de conclusão de curso do Daniel Braga Neto. A defesa é intitulada Projeto e Análise de Desempenho de um Conversor Bidirecional para Carregamento de Baterias, considerando variações na tensão devido à temperatura. Frase aí. Orientador, eu professor Luiz Carlos Gomes de Freitas, e como co-orientador, o pesquisador do curso de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, né, o Marcos Evandro Teixeira Souza Júnior. Então, na banca de avaliação, nós temos o Marcos, que está concluindo o doutorado dele na área de eletrônica de potência, desenvolvimento de conversores de eletrônica de potência para integração de fontes renováveis de energia ao sistema elétrico de potência e ou a operação em micro-redes, né, tanto isoladas quanto conectadas à rede elétrica. E o Gabriel Machado Bernardes, está fazendo o mestrado dele no Laboratório de Eletrônica de Potência. O tema da dissertação de mestrado dele está fortemente atrelado ao tema do TCC do Daniel, né? E está associado ao desenvolvimento de conversores bidirecionais para carregamento de baterias de veículos elétricos veículos elétricos não, carregamento de baterias em micro-redes, né? Então nós estamos falando de aplicações on-board, aplicações off-board. Então, baterias utilizadas como elemento armazenador de energia e estabilizadores, né, de energia aí nas micro-redes, né, para tornar, por exemplo, inversores despacháveis. Daniel, então nós vamos fazer a defesa 30 minutos de sua apresentação, certo? E na sequência passaremos ali para a etapa de arguição, começando pelo professor Marcos e depois pelo Gabriel. Beleza? Muito obrigado, professor. Uma boa tarde a todos, membros da banca, demais pessoas assistindo. Meu nome é Daniel Braga e hoje a gente estará defendendo meu trabalho de conclusão de curso, intitulado Projeto e Análise de Desempenho de um Conversor Bidirecional para Carregamento de Baterias, considerando variações na tensão devido à temperatura. Esse trabalho está dividido em 5 capítulos principais e alguns apêndices. No primeiro momento, eu vou estar dando um contexto geral do trabalho e da justificativa do porquê que ele foi realizado. De uma maneira geral, como a gente pode ver aqui, esses dados foram tirados de uma pesquisa da oferta interna de energia aqui no Brasil. Entre 2022 e 2023, a gente vê um crescimento expressivo da energia eólica e da energia solar com relação ao ano anterior. Isso vem de uma tendência de crescimento das energias renováveis, o que, de certa forma, é muito bom, porém, nós temos um problema. Esses módulos de geração não permitem o despacho a qualquer momento de energia, eles dependem de fatores meteorológicos. Como uma solução para isso e para manter uma estabilidade maior no sistema, surgem os BESS, Sistemas de Armazenamento de Energia por meio de baterias. E acumulando energia sobressalente e injetando energia na rede durante a falta, ele estabiliza melhor o sistema. Contudo, no desenvolvimento de um BESS, a gente tem alguns problemas. Os testes em baterias reais são perigosos e caros, uma vez que erros acontecem, você pode danificar uma célula muito fácil, pode ser que você tenha problemas térmicos com a célula, ter que comprar vários modelos de célula. Então, assim, é um processo caro, é um processo perigoso. Então, como alternativa, principalmente nos estágios iniciais de testes desse tipo de sistema, surgem como solução simulações dos modelos de bateria. Cria uma simulação em que o desempenho desse conversor vai ser aferido ali e ajustes vão ser feitos evitando problemas que na vida real seriam catastróficos. Na simulação, você simplesmente roda de novo. Então, o que serão os objetivos desse trabalho?
Pesquisar e integrar um modelo real de bateria ao sistema de armazenamento, de forma a simular de maneira mais precisa o comportamento de uma bateria. Iremos desenvolver um conversor buck-boost bidirecional. Esse conversor deve ser capaz de gerenciar a sobra e a falta de potência em um barramento CC. Ele também tem que ser capaz de se adaptar às mudanças de tensão que são decorrentes das mudanças na temperatura da bateria. E o sistema vai ser validado por meio de simulações. Então, falando um pouquinho sobre os elementos desse sistema de armazenamento, isso aqui é uma exemplificação do sistema de uma maneira geral. Aqui a gente tem um conversor, que ele que vai fazer tanto o carregamento quanto o descarregamento do sistema de baterias, de forma a ter um certo controle aqui no caso seria CA, mas no nosso caso é corrente contínua. Ter um controle ali do barramento da potência excedente e da potência que falta. Dentre os conversores, muitas topologias são possíveis. A escolhida para esse trabalho foi a buck-boost bidirecional. É uma topologia muito simples, mas que já entrega a ideia por trás do sistema. Basicamente, você pega uma topologia de um buck síncrono e durante a operação em buck, ou seja, do barramento para a bateria, a gente utiliza a chave S2 como um diodo. E na operação em boost, ou seja, pegando a potência da bateria para o barramento, a gente utiliza a chave S1 como um diodo. E nessa operação a gente consegue ter a bidirecionalidade com a limitação que a tensão do barramento tem que ser maior que a tensão das baterias sempre. Essa relação, inclusive, é muito importante, porque ela determina o meu duty cycle. Com essa relação da tensão de um lado com o outro, eu consigo fazer a variação do fluxo da corrente para um lado e para o outro. O controle ele vai ser realizado em malha fechada com uma estrutura nesses moldes. Então aqui a gente tem uma malha interna de corrente que realiza o controle da corrente no indutor e uma malha externa de corrente que é mais lenta e permite o controle da tensão no barramento para sempre manter uma certa estabilidade ali. O controle externo ele determina uma corrente de referência que o controle interno utiliza para soltar o duty cycle. O modelo de bateria utilizado ele foi adaptado num artigo desse pesquisador aqui, Michał Czukuk, de 2014. Ele foi feito originalmente para ser utilizado no Simulink e foi adaptado para a realização desse trabalho para o Plex Standalone. Basicamente, ele utiliza o modelo de Thevenin de uma bateria, onde você tem uma fonte de tensão representando sua tensão de circuito aberto da bateria, uma resistência que simula a resistência interna de uma bateria, e um conjunto de um capacitor e uma resistência que simulam justamente o efeito da polarização da bateria. Nesse trabalho, eles adaptaram as não linearidades do sistema utilizando tabelas. Então, você pode ver que aqui a gente se encontra um modelo, e as não linearidades foram tratadas por meio dessas 1D tables aqui. Isso aqui nada mais, nada menos que uma tabela com vários pontos. O sistema faz a interpolação entre esses pontos e gera uma função. Dependendo do valor que você introduz na entrada, ele vai pegar essa função, dar uma saída, que é justamente para tratar a não linearidade. Então, a gente tem a não linearidade da resistência em série, da resistência da polaridade.
Tudo isso em função da temperatura e do meu estado de descarga da bateria. Mesma coisa com a fonte. Através dessas adaptações que foram esses pontos foram todos medidos experimentalmente pelo pesquisador. E a partir dessa adaptação, ele consegue trazer um modelo mais real de bateria para as nossas simulações. Agora, falando um pouquinho da metodologia, o desenvolvimento do conversor foi feito utilizando as equações presentes no livro do Hart. Foi feito primeiramente o cálculo para o modo boost, depois para o modo buck, e foram adaptados, viu-se qual componente atenderia os dois casos da maneira melhor. O controle foram feitas a partir da equação da modelagem desse conversor, utilizando os ajustes do controle foram obtidos pelo SISUTool, ferramenta do MATLAB. Por fim, todo o sistema foi validado utilizando o software Plex Standalone para simulações. Comentando um pouco agora sobre o desenvolvimento e tudo que foi obtido. Então, em questão do conversor em si, utilizando as equações, esses foram os resultados. E a partir daqui a gente obteve a especificação do nosso conversor. O controle do sistema, ele tem uma estrutura um pouco diferenciada justamente para atender todos os requisitos desse sistema. Então, a gente vê aqui, voltando naquela estrutura anterior, o controle da tensão no barramento, que é a nossa malha externa, o controle da corrente no indutor, que é a nossa malha interna. Foi introduzido aqui um modulador PWM, justamente para pegar o duty cycle e transformar na forma de onda que vai acionar os IGBTs. E aqui vem o diferencial, que é justamente essa proteção contra sub e sobretensão. Esse controle aqui, ele faz parte dessa malha externa, e ele está aqui justamente para garantir que a bateria vai ser carregada no método de tensão constante, corrente constante. Que eu vou citar um pouquinho mais para frente. Então, só para demonstração, na questão do controle do barramento da malha externa, os resultados obtidos do MATLAB foram esses. Foi necessário colocar uma proteção de anti-wind-up no controle, em todos os controles, para garantir uma saturação e garantir que também que, por exemplo, a corrente não ultrapasse os limites máximos de carregamento e descarregamento da bateria. No caso aqui, ela pode descarregar até 100 amperes e ela carrega até 40 amperes. Então, foi introduzida essa saturação para garantir esses limites de segurança mesmo. Falando um pouquinho agora da proteção contra sub e sobretensão. Como ela funciona? Então, aqui temos o controle de tensão exatamente igual o que foi mostrado no item anterior. É exatamente o mesmo controle. Ele faz uma comparação aqui. Ele vai receber uma tensão de referência da bateria e vai comparar com a tensão da bateria efetivamente. A partir do momento em que... E a partir daí tem um erro, isso gera uma corrente de referência para justamente a corrente do indutor, o controle da corrente do indutor. Como ele funciona? Esses comparadores aqui, a função deles é a seguinte. Esse controle, ele somente atua caso a tensão da bateria ultrapasse o limite superior ou inferior da minha bateria. Tipicamente, isso num controle comum, a gente, no caso da minha bateria de 96 volts nominais, eu não quero que ela ultrapasse 108 e eu não quero que ela esteja abaixo de 80. Então,
esses comparadores estão aqui justamente para prevenir esses limites. O meu controle vai receber 0, caso a bateria esteja aqui dentro, e ultrapassando para cima ou para baixo, o controle recebe esse erro. Essa parte de trás é justamente a parte da adaptação à temperatura. Foram feitas 2 ensaios a 25 graus e 85 graus Celsius da bateria. A partir desses ensaios foram obtidos pontos. Isso foi gerou função de adaptação desses limites, de forma que, conforme a temperatura muda, eu mude o limite superior e inferior da minha bateria. Então, caso a minha bateria esquente, os limites vão mudar para se adaptar melhor à realidade da bateria. Essa saturação foi introduzida para garantir que, em momento algum, a bateria atinge os limites máximos de segurança da célula. No caso, ela não pode ultrapassar 120 volts, ela não pode ficar abaixo de 75 volts. Isso é para garantir que não vai haver nenhum dano à nossa célula. Esse controle, ele sempre vai ter uma corrente de referência negativa, justamente porque ele só atua quando o limite é ultrapassado. Então, essa corrente de referência, ela é subtraída da corrente de referência do meu controle de tensão principal. De forma que, se durante uma carga, uma descarga, a minha bateria atingir um desses limites, eu vou reduzindo a corrente necessária até chegar ao limite máximo da bateria de carregamento ou descarregamento. Isso é comparado essa referência é comparado com a minha corrente no indutor, que vai para o meu controle de corrente, que gera o meu duty cycle, e daí em diante. O controle de corrente no indutor foi o resultado dos parâmetros utilizados no controle PID, foram esses. Novamente, foi necessário uma proteção de anti-wind-up para garantir que o duty cycle não ultrapasse 90% ou 10%, por uma questão de segurança, garantir a abertura e fechamento das chaves. O meu modulador PWM segue esse esquemático aqui, em que as duas chaves estão de maneira sempre oposta. No caso aqui, não foi introduzido nenhum tempo morto pela idealidade da simulação, não se fez necessário. Algumas modificações foram necessárias no modelo da bateria. Primeiramente, foi a adaptação, que ela foi feita para o Simulink e ela foi adaptada para o Plex Standalone. Em seguida, foi introduzido uma entrada de sinal justamente na entrada de temperatura. Pode ser feito aqui. Por que isso foi necessário? Para, durante os ensaios, ser possível fazer a variação da tensão em tempo real. E não manter a temperatura, a variação da temperatura em tempo real. E não ficar somente uma temperatura constante durante todo o ensaio. Então, de forma geral, vamos tirar uns parâmetros básicos para a gente ter uma noção de como que do quanto a temperatura afeta a nossa bateria. Isso aqui é uma curva de descarga realizada no modelo de bateria sem utilização do controle. Em azul a gente tem a temperatura a 25 graus Celsius e em vermelho a gente tem a temperatura a 85 graus Celsius. Aqui não foi feita nenhuma limitação, foi até o limite do modelo. Tipicamente, se utilizaria um limite de 80 volts para desligar durante uma descarga. A partir desses dados, a gente pode ver que a bateria a 25 graus Celsius conseguiria manter o sistema funcionando, o barramento funcionando, no caso de uma necessidade de potência total do BESS, durante muito mais tempo em relação à bateria que está a 85 graus Celsius. Mas o curioso é que o sistema desligaria com
a bateria ainda em 37% de carga, enquanto o sistema desligaria em 25 graus Celsius com 11% de carga. Então a gente vê que a bateria estando mais fria permite um despacho de energia muito maior com relação à bateria que tem uma temperatura maior. Já no caso da carga, o nosso problema é um pouquinho diferente. Não é nem questão de eficiência, entra muito mais segurança mesmo. Tipicamente, o desligamento seria feito em 108 volts. A gente pode ver que ocorreu a curva de carga. Contudo, aqui é o limite de 108 volts, da onde funcionaria o desligamento típico. A bateria a 85 graus Celsius nunca atingiu esse limite. Dessa forma, durante o processo de carga, o controlador nunca atuaria e continuaria injetando corrente máxima indefinitivamente. Isso é muito perigoso, pode levar a aquecimento e até danificar a bateria mesmo. Então, como a gente pode ver, carregou tipicamente, mas ela continuou carregando mesmo depois de atingir o limite máximo de 100% da bateria. Agora a gente vai testar a atuação do controle. Como isso funciona? Então, aqui no caso, a gente está vendo uma curva de descarga. Foi reduzindo a tensão até atingir o nosso limite mínimo. Quando atingiu o nosso limite mínimo, a tensão, a corrente deixou de ser constante para tensão ser constante. Foi mantida a tensão e a corrente foi se reduzindo até terminar justamente a descarga da bateria. Essa corrente, no final, estava por volta de 2 amperes. Durante a descarga, foi verificado um ripple de corrente de 8% e um ripple de tensão de 0,4%. Tudo dentro dos nossos parâmetros de projeto. Agora, considerando uma curva de carga, o mesmo caso. A corrente estava constante, atingiu o limite superior de tensão, a tensão ficou constante e a corrente foi se diminuindo até efetivamente voltar para aquele limite de 2 amperes da bateria. Limite não, aquele estado de... Não é uma flutuação porque é uma bateria de lítio, mas assim, o estado de carga máxima ou descarga máxima. No caso da carga, o ripple de corrente foi um pouquinho maior, ele chegou a atingir 20%, enquanto o ripple de tensão ficou ali na casa do 0,3%. Apesar desse aumento no ripple de corrente, ainda está dentro do nosso limite de 30% de projeto. Então, isso foi o nosso controle de uma maneira geral, atuando no final da carga e no final da descarga. Contudo, agora para demonstrar o processo adaptativo com a temperatura, a gente vai fazer um comparativo a 85 graus Celsius da bateria sem o controle adaptativo e com o controle adaptativo. Aqui a gente pode notar a curva de descarga típica da bateria, mas no caso com a atuação do controle, o que a gente verifica? A tensão foi se diminuindo, atingiu o limite mínimo para aquela temperatura e a tensão ficou constante, protegendo a bateria de uma descarga profunda. Lembrando que abaixo de 75 volts a bateria pode sofrer danos. Então, isso demonstrou que antes a tensão da bateria seguia regularmente a proteção. E que isso mostra de resultado para a gente? Com o controle e não permitindo que a tensão se aprofunde muito, a gente conseguiu um tempo até o desligamento do sistema muito maior. Além disso, a energia despachada pelo sistema foi maior. De forma que tivemos aproveitamento da bateria muito superior.
Então, essa energia aqui que ficou sobrando lá e era uma perda, agora ela pode ser utilizada pelo sistema sem danificar a bateria. A gente não está forçando mais do que o limite aqui. Tudo dentro do limite de tensão adequado, sem forçar de maneira alguma. No caso da carga, nosso problema maior era a não atuação da proteção. Com a introdução do controle adaptativo, pôde-se verificar aqui. Durante a carga, o controle adaptativo atuou mantendo a tensão constante no limite e reduzindo a corrente de carregamento. Então, antes a minha corrente não reduziu de forma alguma, com o controle adaptativo a gente teve essa redução da corrente, garantindo a segurança do sistema de baterias, que antes não atuou. Outro tipo de ensaio que pode ser utilizado com esse modelo de baterias, a gente está falando de rampas de tensão, justamente para simular aquele aquecimento próprio da bateria durante uma carga, uma descarga. Então, aqui foi introduzida essa curva arbitrária de temperatura no meu sistema de baterias, justamente para simular o comportamento em um caso em que a bateria esquente durante essa carga e essa descarga. O que pode se verificar aqui? Isso durante uma carga, a tensão da bateria foi reduzida. Isso não é um comportamento típico de um modelo ideal de baterias, e só pode ser verificado no caso de um modelo mais aproximado da vida real. E são situações assim que fazem a diferença durante o seu projeto. Às vezes, durante os estágios iniciais, você não está considerando esse tipo de comportamento, mas que vai aparecer na vida real. E seu controle tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Aqui foi só que a gente tem a demonstração da corrente, só para mostrar que assim que atingiu o limite de tensão, a corrente se reduziu até zerar completamente. Zerar não, ela fica em 2 amperes, que é o nosso limite anterior. Então, concluindo, o que a gente pode observar? O sistema, em diferentes temperaturas, demonstrou que o controle adaptativo é necessário, é importante, ele faz a diferença no sistema. Tanto que, no caso da minha descarga, eu tive um aumento de 33% na energia despachada. Isso é um aproveitamento melhor do meu equipamento e pode fazer toda a diferença no caso de uma falta de energia. E no outro caso, a gente percebeu que ele realmente, efetivamente aumentou a segurança do sistema, permitindo que, em temperaturas mais altas, a variação da temperatura não impeça a minha proteção de atuar. Então, algumas sugestões futuras para quem for continuar esse trabalho. A implementação de tudo isso em Hardware in the Loop se faz necessário porque ensaios de bateria são ensaios demorados. A gente está falando, às vezes, de 1h30 em tempo de em tempo para fazer a carga. Isso aqui se traduz em 16 horas de simulação. Então, uma implementação em Hardware in the Loop vai reduzir esse peso computacional e permitir mais ensaios por dia. Aquisição de mais células, mais dados de mais células, isso em diferentes temperaturas, principalmente abaixo de zero, e implementação de um modelo térmico de baterias. Dessa forma, quando eu introduzir a corrente na bateria, esse modelo térmico já previne o aquecimento natural dela. Isso já é adaptado no meu controle e sim, isso permite toda uma dinâmica mais real ainda. De todo jeito, muito obrigado. Todo mundo que fez parte desse trabalho, todo o apoio que eu recebi. É isso. Beleza, Daniel. Obrigado. A apresentação foi dentro do tempo. Gostei da maneira como você organizou os slides. Foi bem objetiva. Vou passar a palavra então para o Marcos. Marcos, pode iniciar a sua arguição do candidato. Como é de praxe, a gente pode falar um pouco, deve avaliar a apresentação, né, o domínio do conteúdo, o documento escrito, e aí, por fim, deliberar sobre a aprovação ou não. A etapa de aprovação só ao final, né, quando a banca se reúne separadamente. Ok? Fica à vontade para fazer sua arguição.
Certo. Obrigado, professor. Primeiro, obrigado, professor Luiz, por me convidar para participar desse trabalho. Obrigado, Daniel, também por confiar em mim, no meu trabalho. Parabéns. Então, a apresentação, de fato, foi bem direta, objetiva, mostrou todos os pontos, mostrou seu conhecimento sobre o tema, né? E aí, então, falando já direto sobre o documento, eu vou começar primeiro pelas, digamos, partes não técnicas, né? Depois eu entro para a parte do conteúdo mesmo, né? Em termos, assim, sempre tem alguma coisa para corrigir em texto, né? A parte de gramática, ortografia, assim, tem... Não são muitos, mas tem que sempre corrigir, né? Para a parte final. Existem algumas coisinhas também, assim, em termos de organização, por exemplo, umas coisas pequenas, mas que são importantes. As palavras-chave em ordem alfabética, no resumo. Mas, assim, tudo isso, falando isso, tudo isso eu coloquei no documento, esse PDF também eu imprimi, assim, tá todo rabiscado para depois eu te entregar. Mas, então, é preciso organizar algumas coisas também do trabalho, por exemplo, colocar tudo dentro das normas do ABNT, tem algumas coisas que estão fora. As referências, por exemplo, tem outras partes que também estão fora. Você, às vezes, também é importante seguir um padrão, assim, mesmo que, assim, lógico que a gente tem que seguir da BNT, mas, assim, seguir um padrão quando você for definir alguma coisa, você vai do começo ao fim, que às vezes você, por exemplo, até para citar as figuras, você fala tem hora figura, tem hora que figue, e, inclusive, sobre isso, você tem que sempre mencionar todas as figuras no texto, às vezes você não faz isso, você só fala abaixo, ou nem fala da figura, é importante estar sempre mencionado, assim, né? A figura, tipo assim, você vai falar sobre um assunto e a figura aparece depois só, você tem que sempre mencionar ela. A mesma coisa as equações, é importante também, então, elas estão todas locadas, assim, né? Você tem que centralizar elas. Mesmo para as referências, para as figuras ou tabelas que você mesmo fez, é importante que você coloque também as referências como, por exemplo, elaborado pelo autor. Também tem umas partes que você colocou em inglês, eu não entendi. Até na apresentação que está em inglês, por exemplo, da tabela de anti-windap, é melhor colocar tudo em português. O Good Cycle também que você fala, né? Às vezes colocar razão cíclica, assim, tentar... Só quando for algum termo muito técnico, assim, específico, por exemplo, SOC, né? É um termo muito específico, técnico, assim, você segue em inglês, mas o resto você tenta usar em português mesmo, se tiver a palavra em português ou a expressão em português. Ah, Também teve algumas frases ou palavras assim que eu achei que ficou meio repetitivo, assim, você tentar evitar. Eu marquei assim no texto, às vezes você fala a mesma coisa e depois fala de novo a mesma coisa, assim, sabe? Às vezes com um pouco de palavras diferentes, mas tentar evitar isso. É... Também teve umas frases assim, que estavam até um pouco fora do contexto, assim, eu acho que de repente você está falando sobre a bateria, aí de repente fala sobre micro-rede, aí volta, assim, eu acho que às vezes organizar melhor um pouquinho, né? Também você fala sobre, por exemplo, projeto teórico, cálculo teórico. Acho que você não precisa falar que é teórico, você só fala projeto ou cálculo. E assim, tem também no trabalho alguns espaços em branco, assim, você às vezes escreve o texto, né, e deixa um espaço em branco embaixo, assim, às vezes é melhor organizar melhor o texto, nem que você coloque a figura depois, assim, tudo para evitar isso também. Bom, mas tudo isso vai estar no documento que eu vou te enviar depois para a versão final, né? Só alguns conselhos, assim, para melhorar, para deixar o texto bom no final, assim, tudo certinho, né? Mas então vamos para a parte do. Também você não colocou o orientador no documento, né? Importante. Sim. Mas então vamos para a parte de conteúdo, de fato, né? Então, o primeiro ponto é que para mim não ficou claro, você não justificou porque você, assim, você até colocou uma frase lá, mas você não justificou porque desse tipo de bateria que você está usando. A de fosfato, bom, ali FePO4, né? Fala, Assim, fala, fala a página aí para nós, que aí o restante tá, da banca acompanha também. tá bom. Isso no capítulo 2, o melhor seria fazer no capítulo 2. No capítulo 1 é só uma introdução, né? Assim, inclusive depois também organizar melhor, por exemplo, você colocou objetivo geral, aí só colocou um parágrafo, depois já abriu um objetivo específico, talvez dividir melhor.
faltou também, você pode colocar uma sessão sobre a estrutura do trabalho. Bom, mas aí então já entra na fundamentação teórica, né? Então, eu vou pela ordem, né? Então, você primeiro explica o sistema de armazenamento de energia, beleza? Então, em vez de falar agora do porquê da bateria, primeiro ponto, na 2.2. Aqui você fala do conversor buck-boost, né? E aí eu senti falta, inclusive foi coisa que a gente conversou, né? Assim, e que é importantíssimo, assim, porque, assim, já falando de geral, é um trabalho de conclusão de curso. Ninguém quer que você inove aqui, não descubra uma coisa nova, nem nada disso, não, né? Mas você está usando, assim, vários trabalhos de outras pessoas, né? E a ideia é que você faça uma análise, assim, boa, um estudo, e demonstre, assim, não só demonstre para a gente, mas também para você mesmo tudo que você aprendeu ao longo do curso, da graduação, né? Então, eu acho que está faltando um pouco de um desenvolvimento no seu trabalho. Por exemplo, na seção 2.2 do conversor buck-boost direcional, você está estudando o conversor, né? E aí você só meio que citou ele, colocou a figura, explicou por cima, assim. Eu acho que, assim, acho que o professor Luiz até vai concordar comigo isso, né? Que falta, por exemplo, mostrar as etapas de operação do conversor. Isso é importante para a gente entender como é que o conversor funciona, até para você justificar o conversor, sabe? Assim, tudo bem, aqui a gente todo mundo conhece, às vezes, o conversor, mas para quem não for conhecer, é importante você dar fazer toda essa análise, e é porque também é do seu trabalho, né? Então, mostrar as etapas de operação, colocar as figuras para cada parte do funcionamento do conversor, mostrar, por exemplo, qual que é a razão cíclica do conversor, você não colocou em nenhuma parte, assim, né? Assim, colocar no final, falar que ele funciona, tem hora que tem buck, boost, você só fez um parágrafozão, assim, né? Mas é importante colocar cada etapa de operação. E aí, já linkando com a próxima parte, que é a sessão. Deixa eu, posso, não é muito de praxe isso não, viu, Marcos? Ah, Aí é? não, assim, no caso, a minha interferência aqui agora. Aham, por favor. Aí depende de, quando você tiver em outras bancas, vai depender do presidente da banca, que é que ele quer, como é que ele Aham. quer conduzir a coisa. Ah, tá. Se você me permitir, Aham. eu gosto a gente fazer aproveitar para a gente conversar, porque depois não precisa ficar repetindo tudo e não esqueço. Ah, tá, sim. Uhum. Então, eu queria, a minha intervenção aqui é só para endossar tudo que você falou, está tá correto em tudo isso. Uhum. Lembrando ainda que está errado ali a parte de. Você escreveu como título da sessão, da subseção, conversor Buck e Boost, você cometeu esse erro Ah, várias sim. vezes, né? É Uhum. Buck, hífen, Boost, né? Então, você tem a operação no modo abaixador, que aí seria o Buck, operação no modo elevador, Boost. Então, de fato, fazer essa análise aí das etapas de operação. A razão cíclica, depois ele tem uma parte aqui na metodologia de desenvolvimento, ele faz o projeto ali, aí ele coloca o cálculo da razão cíclica. Uhum. Tá? Só que eu acho que falta aqui, né, na parte da fundamentação teórica, assim, É bom você desenvolver. colocar lá as equações de projeto, as etapas de operação e formas de onda teórica, Uhum. Isso. entendeu? De tensão e corrente em cada elemento. No modo de operação Buck, no modo de operação Bush, certo? Isso vai Professor, mudar. se eu só puder comentar, a escolha de Buck e Bush foi de propósito, Hum, porque ele não é um Buck Bush, na minha opinião, porque ele hum. não é bidirecional para os dois lados. Tem o conversor que consegue abaixar e reduzir nas duas direções. Esse ou ele abaixa ou ele sobe. Por isso que eu fiz essa escolha. Mas se o senhor preferir aí, eu posso realmente trocar o nome do conversor. Nós temos que definir, porque o pessoal costuma falar Buck Bush, mas enfim, tinha que dar uma olhada no documento com mais cuidado, mas tem hora que você fala Buck Bush com hífen, hora você fala Buck Bush, Sim. né? Então, não sei, se eu olhar aqui, por exemplo, ó, ou então a gente usar aquela terminologia, que é até naquele simulador lá, naquela plataformazinha da Fairchild, tá abrindo aqui só para confirmar, e como é que eles colocam lá, é o Synchronous Buck, né? Aí depende, então você tem que, qual é a terminologia que você vai adotar, Uhum. e baseado em qual referência tal, seguindo a referência tal, né? É, Qual eu acho que o mais conversor foi importante denominado se é tal. Buck e Bush ou Buck Bush é você justificar qual que você está É, usando, né? Assim, você definiu, você justifica, então, você demonstra por quê, assim. Aí você ficar usando um ou outro aí também não fica certo, né? Assim, beleza.
vai chamar de buck e boost porque você acha que é assim, mas tá, então dá uma referência, explica isso e justifica, sabe? Tem gente que chama buck síncrono, e aí? Então, o que que você vai escolher, por exemplo? Melhor Então, é sempre justificar. isso é muito importante. E ainda nessa linha de raciocínio se me permite, Marcos, só mais um pouquinho, para eu não Claro, claro. esquecer, Não, que ainda claro. no capítulo 2 o controle, né? O controle você utilizou de uma determinada referência, né? Então, na hora que entra lá com a implementação do Plex e com os modelos e tal, você não faz referência ao autor. Me passou aqui, quando eu estou no documento, me parece que não está muito claro. Quando eu entro na etapa lá do. Ah, não, tem efeito de temperatura aqui, tudo bem. Na hora que você chega na etapa do Plex, da implementação dos modelos. Você pode ter falado isso em outro momento no texto, mas não custa nada enfatizar mais uma vez. Inclusive, eu gostei muito, você colocou ali a parte dos que o cara cede os direitos, né, para utilização, mas ele se isenta de responsabilidades e tudo mais. Então, quando você for falar que está utilizando o modelo, faz até referência, né, a essa seção dos direitos aí dele e tal, ali no texto mesmo, e depois explica. Então, e aí, Gabriel, também, né, Marcos, para ficar eu como presidente da banca, podendo mandar em alguma coisa nessa vida, se você quiser fazer algum comentário também sobre um tópico que foi levantado por um outro membro da banca, fica à vontade. Aí aproveita para fomentar a discussão. Então, passo a palavra novamente para o Marcos. Prossiga aí, Marcos. Muito obrigado e desculpe pela intervenção. Não, tranquilo, podem me interromper quando vocês quiserem também. Então, da parte do conversor é isso, né? Assim, e de forma geral, não tem problema você usar os trabalhos dos outros, assim, mas é importante você desenvolver eles, pelo menos mostrar, sabe? Por que que você fez, como que você fez, assim. E achei até, assim, engraçado que a gente tinha conversado sobre isso, né? E eu achei que sim, tipo, faltou, assim, você colocar, inclusive, seguimos na sequência, assim, né? Na parte do controle, né? Assim, é o controle até desenvolvido pelo professor Danilo aqui, né? Que a gente já tinha conversado. Você também colocar assim, tipo, você colocou assim, só mostrou, né? O diagrama, assim, de blocos, tal, do controlador, mas você poderia ter desenvolvido, né? Colocado aquelas equações de espaço de estados médio, até valorizaria seu trabalho também, né? Porque, assim, é depois no final, você só pegou o algoritmo, o código em MATLAB e só aplicou. É como se você tivesse só jogado os valores, sabe? Mas a gente até conversou sobre essa coisa toda. Então, tipo assim, eu sei que você sabe sobre esse tema, sabe? Mas quem for pegar o seu documento vai achar que às vezes você só pegou um trabalho pronto, jogou os valores, tudo sabe, e colocou no seu trabalho. Então é importante até para você demonstrar seu conhecimento, assim, mostrar no trabalho para quem estiver lendo tudo, o desenvolvimento do controlador, do mesmo jeito do conversor do controlador também. Aí coloca as funções de transferência e tudo mais, você desenvolver mais essa parte, né? É, e aí eu queria que você também, no capítulo 2 acho que seria interessante você colocar, fazer uma sessão só para falar da bateria que você escolheu, né? De fosfato, de lítio, lá ferro de lítio, né? Você fazendo uma sessão só para falar isso. Eu senti falta, assim, né? Por que que você. Agora uma pergunta, então, por que você escolheu essa bateria, né? E não outras? De uma maneira geral, em bateria estacionária está sendo a tendência. Justamente essa tecnologia, sabe? Uhum. Isso, aí, Então, então você tem que escrever isso no sim. texto e fazer a referência, Eu certo? acho que você pode fazer uma sessão, inclusive, explicando sobre essa bateria específica, né? Que é parte fundamental do seu trabalho, né? Sobre a bateria, né? Então, eu acho que é interessante você fazer uma parte só sobre essa bateria. Talvez não precisa discorrer tanto, né, Marcos? Mas Não, um parágrafozinho dedicado, né, uhum, à justificativa para a escolha da bateria e com uhum, justificativas técnicas, né, isso, né? respaldadas por trabalhos, né, Uhum. publicados aí na literatura técnica. Não é pra você destrinchar a bateria, Né, abrir ela, falar, fazer uma explicar não, como sessão. funciona a bateria, não tô. Mas assim, pelo menos ter uma sessão que, tipo assim, você tá usando essa bateria, então justifica ela e dá um geral, até assim, não precisa detalhar, mas detalhar o que é importante para o seu trabalho, por exemplo, né? Justificar aquilo lá que você mostrou na apresentação, que a bateria passando de certa tensão ou abaixo de certa tensão dá algum problema, né? Então explicar isso, assim, sabe? Que aí fica
Tipo assim, você dá uma conexão toda para o seu trabalho, assim, né? Justifica todo o seu trabalho e... E até Ah, desculpa interromper, mas sim, você não, por acha favor. que cabe, por exemplo, assim, aquela explicação da variação da tensão, dos efeitos da temperatura na bateria, eu posso colocar junto com essa explicação da bateria, assim, juntar numa sessão É, só. pode, assim, a escolha é sua, assim, mas, tipo assim, às vezes é interessante, assim, você acha que convém, assim, fica melhor para o texto, sabe? Você tem que pensar no todo, né, assim, no seu TCC inteiro, assim, como fica melhor. Porque, inclusive, você fez, né, na seção 2.5, você explica muito bem isso, assim, né? Você fala de todos os efeitos da temperatura nas baterias, né, então, não sei, você vê o que você acha melhor. Ah, inclusive, um ponto também, tem algumas referências que você coloca no texto, mas não tem lá no final. Tá faltando lá umas 3 ou 4. Assim, eu marquei tudo assim no documento, ah, mas também justificar então melhor o modelo escolhido de bateria, né? Você também na parte lá que você coloca o modelo, né? Mas acabou que você só comentou assim na página 18 do documento. Na página 18 você fala, o modelo de TVNAV foi utilizado por Michel, não sei como fala o nome desse cara, né? Mas para desenvolver um simulador das características lá e tal, considera. Aí depois, tipo assim, só fala isso, né? Acho que você podia falar que esse vai ser usado tal, indica a figura, igual eu já te falei, tipo assim, você tem que indicar a figura que está sendo usada, né? Qual página Inclusive, mesmo? Desculpe. página 18. Inclusive, também, até falando desse negócio da figura, né? Às vezes faz uma adaptação para as figuras para o seu trabalho, sabe? Tipo assim, por exemplo, às vezes você não fala, e tem que ser falado toda vez, as variáveis que você está usando nas equações. E aí também coloca as variáveis lá nas figuras, sabe? Você modifica a figura, mesmo que ela já seja de algum autor, né? Assim, mas você modifica ela para adaptar para o seu texto. Por exemplo, a primeira figura lá está toda em inglês, né? Você faz uma modificaçãozinha e coloca em português. Nessa outra aqui do circuito equivalente TV, não, você pode colocar as tensões que você está utilizando, sabe? Só para ficar mais claro também. Ah, e também uma coisa assim, agora já assim, de organização, eu acho que você podia separar melhor o que é fundamentação teórica, o que é metodologia e o que é o projeto, sabe? Porque eu achei que ficou um pouco confuso, né? Por exemplo, na metodologia, você já faz o projeto, não deixa de ser o projeto do conversor, né? Dentro da metodologia. Às vezes você pode colocar, então, na metodologia, já que você seguiu esse padrão, colocar metodologia, você explica o que você vai fazer nas etapas do seu trabalho, né? Igual você fez na 3.2, na página 25. Aí você coloca só isso. Aí no outro, você abre, às vezes, talvez outro capítulo só de projeto, para você mostrar esse equacionamento, que você fez do Hart, né? E aí já dá os valores também. Aí coloca a tabela com os valores resultantes. E já está na parte de resultados. Entendeu? Você organizar melhor. O que é o que, sabe? Senão ficou meio confuso, assim. E aí, num você dá umas equações, aí lá no outro capítulo você dá os resultados, assim. Meio que ficou do nada, assim, sabe? Tipo, assim, a gente está lendo, a gente sabe o que é, né? Mas, assim, vai ficar dividido, assim, certinho, para ficar melhor te acompanhar. Mesma coisa os controladores, né? Como você não colocou o desenvolvimento assim bem claro, colocou de uma forma bem genérica, parece que você só está jogando os valores, assim, pegou só o código MATLAB lá no final e jogou os valores, assim, não tem mais justificativo da tabela 4 do KP, do KI lá, né, dos controladores mesmo, né? É importante, assim, demonstrar de onde que eles vieram, como que você projetou isso, assim, não só falar que, coloquei lá no código MATLAB e deu isso, né? Sem essa parte do seu desenvolvimento, fica parecendo que você só jogou lá, assim, de repente chegou a esses valores, né? É importante você fazer isso. É, Aí também eu acho que uma coisa importante, assim, para ficar melhor no seu texto lá, pode ser na fundamentação teórica, né?
você definiu o que que é SOC, o que que é SO e o que que é SOD, assim, né? Esses termos, assim, às vezes não são comuns para quem é fora da área e tudo, você definia eles, sabe? É, e também não ficou claro quais os valores que você usou no final das contas do conversor. Você calculou para os dois, eu não entendi. Lá na página 27, a tabela 3. Você calculou para o modo Bush e para o modo Buck, mas qual que foi, afinal, o valor usado? Assim, né? Por exemplo, o capacitor tem dois, assim, então, para o modo Bush e para o modo Buck. A resistência está igual aqui, mas aí não entendi qual que foi o valor que foi usado. Não. Na verdade, dependendo do caso, igual do capacitor, são dois capacitores, um em cada entrada e cada saída. Mas eu acho que concordo, eu preciso deixar isso mais claro. Você calculou para os dois, né? Mas assim, qual que é o que você usou? Assim, você pode fazer até outra, não sei, outra tabela ou fazer uma parte do texto para falar, não. Então, esse para usar, ou até trazer uma figura e colocar os valores, assim, sabe? Só, bom, no final das contas, você tem que fazer o teste do modo boot, do modo bug, e resulta nisso, né? E os requisitos de desempenho que você adotou aí, né? Que você quis, você ficou de olho então na variação de tensão dos capacitores e variação de corrente no indutor. Hum. Então, você escolheu os valores percentuais pensando em quê? Baseado em quê, né? Que não basta você falar só essa conclusão. Valores calculados garantem que os componentes satisfaçam aos requisitos de desempenho para ambos os modos de operação, quais sejam variação de corrente, tantos amperes no modo na carga, na descarga, variação de Então, tensão na professor, carga, na descarga. eu queria até pedir um conselho, porque esses requisitos foram baseados naquela microrrede do Danilo. Como que eu posso estar trabalhando isso? Os requisitos, a tensão de oscilação no barramento está sendo definida por eles lá, né? É o que está lá. Você já tem a variação máxima que pode ter. Mas só que aí no seu caso você está usando o seu conversor isoladamente, não é? Ele não está conectado na microrrede. Durante os testes foi isolado, mas ele foi. Os parâmetros de projeto dele vêm justamente do BES do Danilo. Tipo, eu Isso, então tentei replicar. você pode utilizar a mesma coisa. A variação de tensão que está sendo pensada lá no barramento CC, né? E aí, no caso da corrente, aí já são as características que você está querendo assegurar para a bateria, né? Você pode definir, né? Assim, ele pode definir, né? De início que essa é a tensão que vai ter lá. Assim, você não precisa, assim, justificar isso, né? Tem parte que você É. tem que começar de algum Não, lugar, né? Assim, isso. E aí, o que você está pensando de variação de corrente no indutor? Né? Como é que você definiu o IL2 máximo e IL2 mínimo, o seu delta IL? agora, os resultados ficou boa, essa parte dos resultados. Talvez só uma organizaçãozinha melhor de tudo, mas acho que assim, isso é uma parte que ficou boa do trabalho. Eu gostei muito da sua explicação, sempre associado ao comportamento da tensão com o comportamento da corrente, né, as Uhum. dinâmicas esperadas, foi muito bom. Eu acho que essa parte do resultado realmente foi a melhor parte, assim, né? Então, tipo assim, só ficou faltando isso. Tipo assim, e até coisa que eu e você conversando, né, direto sobre isso, assim, então é só colocar no texto mesmo, assim, o desenvolvimento tudo para ficar isso completinho e ficar bom, porque até o resultado, o trabalho todo tá aí, né? Então, eu acho que resolvendo isso, tá bom. Mas é isso, o resto tá tudo aqui no documento, assim, se você quiser perguntar alguma coisa para mim, tudo, tô aberto, assim, mas é isso, professor também, professor Luiz, né? Da minha parte, é essa, assim, que eu tenho para falar. Obrigado, Marcos, obrigado pelas contribuições, não só ao longo do trabalho, mas também aqui na banca, na avaliação e revisão do documento, para que esse documento fique com um nível bem melhor na entrega da sua versão final. Vou passar a palavra para o Gabriel. Fica à vontade, Gabriel. Bom, obrigado, Luiz. Obrigado, Marcos. Obrigado, Daniel, também pela oportunidade de estar aqui, né, de
está na banca. Eu queria primeiro parabenizar o Daniel, acho que foi um trabalho muito bem feito. Eu tive a oportunidade de acompanhar também o desenvolvimento do trabalho, o desenvolvimento, assim, principalmente agora no finalzinho, eu inclusive vi como é que estava a dinâmica ali da finalização das simulações, enfim. E eu já tenho, tipo, trabalhado junto com o Daniel já tem um bom tempo, né, Daniel? Já faz uns 2 anos e meio já. Então, assim, é realmente um prazer estar aqui, é realmente um prazer poder ler o texto que ele escreveu. Eu acho que, em primeiro lugar, eu queria também parabenizar pelo texto, que eu acho que ficou bem escrito. Eu pude acompanhar também a correria que foi, assim, porque as simulações estavam, você tinha comentado comigo, tinha uma coisa ou outra que estava às vezes mais puxada. Então, acho que assim, dentro do contexto ficou muito bom. E ficou um texto sucinto, né? Ficou um texto bem sucinto, assim, tipo, direto ao ponto. Eu acho que isso aí ajuda bastante também. Mas eu tinha algumas considerações para fazer, tanto com relação ao texto, assim, tipo, tanto na parte técnica, quanto na parte de texto mesmo. É, vou fazer igual o Marcos, eu vou falar primeiro do texto em si, das coisas que eu acho que poderia ser melhorado e tal. Realmente, alguma coisa ou outra sobre, tipo, gramática dá para melhorar. Tipo, assim, eu acho que o texto em si ele é contar uma história. Você quer contar aquilo que você fez. Então, algumas coisas, principalmente tipo, antes do desenvolvimento, né, a parte de referencial teórico, eu acho que ficou, às vezes, começa a falar de uma coisa e aí você muda completamente. O Marco também comentou disso. Eu acho que, então, às vezes dá aquela quebra, dá um. Então, principalmente a hora que você tá falando ali, tem uma parte que eu me lembrei aqui agora, que está bem no início, e aí você está explicando com relação, se eu não me engano, com relação a fonte de energia renovável, e aí você troca completamente, você fala de outra fonte, né? Você vai falar de eólica, sendo que, assim, tipo, não era exatamente isso que você estava seguindo, mas eu acho que, assim, ficou bem escrito. É, tem algumas outras coisas que eu anotei, depois eu vou te mandar, principalmente, assim, tipo, umas coisas que dá para pontualmente resolver. Com relação às figuras também, eu notei isso, Marcos, dele, tipo, dessa questão. Não foram todas, eu acho que a maioria está referenciada no texto, mas uma ou outra é bom você referenciar porque você não referenciou, então é tipo, a figura fica jogada. Se eu não me engano, eu acho que a figura um logo na figura um já, tipo, essa situação acontece, mas eu acho que isso pontualmente dá para resolver fácil. É, Aí uma sugestão que eu queria fazer também com relação ao texto, para melhorar a coesão. Lá no item 2.4 e o 2.5, né, tipo, eu acho que se você inverter e trocar eles de lugar, eu acho que resolve, tipo, melhora um pouquinho também, porque no item 2,5, tipo, 2.5 lá você fala os efeitos da temperatura. Mas no 2.4 eu já tinha mencionado com base nas equações, entendeu? Tipo, quando você vai falar do modelo de bateria, lá no final você fala, olha, varia com relação à temperatura. Então acho que é melhor você falar da temperatura antes, falar dos efeitos, e depois você pegar e falar, olha, então, aquilo que eu falei tá aqui, ó. Desenvolvimento, as coisas estão. Tipo, aí você realmente parte para a equação. Acho que, Aí quer ver, agora. Gabriel, só uma sugestão, ó, Daniel. Quando você começa aqui, ó, fundamentação teórica, você falou do sistema de armazenamento de energia, a gente falou que tem que melhorar um pouquinho isso aqui, mais alguns detalhes. Aí você começa do conversor. E depois do conversor, você passa para o controle em malha fechada. Então, primeiro, você poderia, a hora que você botou o projeto, né? Projeto, você colocou em metodologia. Então, tem um modelo da bateria. Porque eu faria, o ideal aqui seria a gente destrinchar o conversor, até falando de parte de projeto, dos elementos armazenadores de energia, especificação de semicondutores e tudo mais, e depois uma sessão para malha de controle. Mas primeiro você finaliza o projeto do conversor, certo? Já coloca tudo ali. Você tem que pensar numa sequência, o Gabriel está chamando atenção, os meninos estão chamando atenção, você pegar uma sequência lógica, né? Depois que você começar a entender o sistema, então ele começa com as baterias,
Aí tem um conversor, aí eu preciso projetar o conversor, preciso falar da bateria, preciso falar do conversor, preciso projetar o conversor, preciso projetar a malha de controle, né? E aí vou nessa sequência para a pessoa entender a operação como um todo. Se tiver isso na sua cabeça, tem que seguir uma sequência lógica para explicar toda a estrutura, talvez te ajude aí a reorganizar esse texto. Uhum. Concordo também. Eu acho que justamente é isso aí, Luiz. Eu acho que é seguir a sequência para ficar até mais fácil para o leitor. Porque assim, a gente é da área, a gente está entendendo o que está sendo escrito ali. Eu acho que, mas na verdade, por exemplo, uma pessoa pegar um texto, um artigo, eu acho que precisa ter essa sequência. Mas eu acho que no geral, tipo, o Daniel fez isso com muita maestria, só falta esses detalhes. Só que pegar como exemplo, né? Você começou da bateria lá em cima, aí depois você falou do conversor, aí aqui para baixo vai falar do efeito da temperatura, né? Se você falar bateria, conversor, controle, aí dentro do controle você pode entrar sobre o efeito da temperatura ou mencionar um pouco do efeito da temperatura lá na bateria, e na hora que for falar de controle, aí o controle fecha tudo, levando em consideração a dinâmica do conversor e as características da carga, as nuances que você quer atender. Aí o controle fecha toda essa parte. Aí tem que deixar claro o que você vai fazer. Você pode falar, então eu vou falar sobre isso na metodologia, né? Mas segue uma sequência lógica e finaliza o capítulo 2 com a metodologia, fazendo tudo nessa mesma sequência. Ó. Então, o que você está falando aqui, ó, aqui já foi para a implementação do MATLAB, já não tem o projeto dos controladores e tudo mais. Aí, assim, seguindo, eu percebi assim, você escolheu a questão da proteção contra subtensão e sobretensão, e aí eu vi que na figura 19, que ele fala lá da sobretensão, ele leva mais ou menos ali uns. Peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar minha anotação. Não, aliás, figura 19 é de subtensão. Ele leva mais ou menos uns 300 segundos para poder limitar a corrente, né? Poder chegar no limite mínimo. Você acha que poderia, talvez, reduzir esse tempo sem estressar demais a bateria ou o conversor? O mesmo acontece também, eu vi na sobretensão, que já são ali 600, 700 segundos, né, para ele limitar a corrente. Você acha que você poderia tentar um conversor? Você tentou fazer tipo, de maneira que o controle pudesse fazer tipo, esse limite mais rápido, Redução da corrente. essa redução mais rápida? Isso eu acredito até que é adaptável. Ele funciona dessa maneira muito porque eu não estou trabalhando com limite de 100, 0%. Ele é 90-10, digamos Uhum, assim. Então, quando eu chego na tensão limite, ainda vai um tempo até estabilizar nessa tensão, digamos assim, porque ele tem a parte de corrente constante e a parte de tensão constante. Então, atingiu aqui, finalizei a corrente constante, eu vou para a tensão constante. Esse uhum, tempo aqui é variável, eu posso adaptar no controle, mas ele foi feito de maneira mais suave mesmo. uhum, certo. Isso é importante, se você pesquisou alguma coisa no catálogo do fabricante da bateria. E talvez essa dinâmica seja uma exigência da carga, né? Essa redução abrupta de corrente ou não. Só conjecturando, sabe? É uma maneira que você pode. É o que você falou. É uma. Por que adotar aí 10 minutos, né? Para chegar ao limite mínimo de corrente injetada na bateria, não é isso? Eu acho que a ideia é justamente tentar justificar o porquê que ele leva tanto tempo, né? Isso. E outra coisa, com relação à figura 26 a 27, deixa eu ver a página. Eu anotei, mas eu tenho que ver a página aqui. Estão lá na página. Por que tem figura com fundo preto e figura com fundo branco normal? 21, por exemplo, 22. A figura com fundo preto foi obtida direto da simulação. A figura com fundo branco, eu peguei o CSV, gerei um gráfico e coloquei, sabe? Hum.
Mas lá no próprio Plex, você pode só remover o fundo preto, porque essa figura aqui você também teria lá no Plex, no simulador. A figura 22, por exemplo. É que você tem que Sim, tomar muito. eu obtive do simulador. Eu joguei num outro software só para tratar, mas. Então, isso é que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente começa a manipular dados, né? Para não, sei lá, eu pegar a tela do osciloscópio, lá do medidor e tal, né? Poderia fazer. Ficou boa, né? Agora só ficou ruim as do Plex. Você jogou contra o Plex. Você pode pegar maiorzinho ali e tal, e aí tirar o fundo branco. Sim, eu Desculpa, vai lá, Gabriel. O vou que que dar você uma ia falar? adaptada. Tudo bem. Agora, com relação à figura, elas estão lá na página 40, né? Figura 26 e 27. Não, e essas aqui, Hum. você já falou? 22, 23? Você não queria falar delas? Não, era 26 e 27. Ah, 23, 27. Tô aqui, calma. A, a 22 e 23, a 19 e 23 eu comentei já, que era da questão do tempo, né? Tempo de acomodação. Mas, assim, com relação a essas duas, uma coisa que me chamou a atenção, eu queria até te perguntar o porquê, né? Você está usando as duas curvas a 85 graus, né? Certo. Então, assim, eu percebo que você está comparando a questão da atuação da proteção de subtensão ou subtensão no outro gráfico, só que as duas curvas são diferentes antes da atuação. Tipo, depois da atuação eu entendo que realmente uma vai descarregar até o limite, né, físico da bateria, e a outra vai proteger a bateria, então vai manter a tensão que você tipo, escolheu no controle. Mas por que que antes da atuação da sobretensão tá diferente? Tipo, você colocou o início da simulação de, tipo, os parâmetros iniciais diferentes, enfim. Porque inclusive na figura 27, eu vejo que iniciou, tipo, o início da contagem aqui, ele tá em tensões diferentes, né? Então, eu queria saber se, assim, tipo, se é realmente, dependendo da simulação, ele vai pegar um valor diferente, estatístico, alguma coisa. Como é que é? Isso pode ser advindo do jeito que eu fiz a simulação, porque no caso da atuação do controle, eu não fiz a curva completa. Tem como eu configurar a bateria para ela já ter um estado de carga inicial. E eu fiz a partir daí. Justamente porque o meu interesse ali era na atuação do controle, então eu não ia rodar 16 horas de simulação. A curva completa já foi. A outra curva sem o controle foi feita completa. Então a variação provavelmente vem disso aí. Isso é bom, hein, Gabriel? Bem, bem observado. Ou essa diferença ela é devidamente justificada, ou então você corrige esse erro aí para botar as duas na mesma em igualdade de condições. Porque realmente a pergunta do Gabriel é muito pertinente. Isso aqui merece uma justificativa técnica. E aí, se você fez essas simulações diferentes, por quê? Por que não fazer nas mesmas condições, entendeu? Gostei, valeu, Gabriel, isso mesmo. E uma outra coisa eu É, queria acrescentar também nessa 26, ó, eu gostaria de ver, assim como você fez nos outros ensaios, mostrar a corrente na bateria, sincronizada, né? Que aí nós estamos vendo que a corrente sem essa, não é nem sem o controle, né? Aqui é sem o ajuste da temperatura, não é isso? O controle tem o tempo todo, né? É que você No faz um ca... incremento. o sem o controle, eu não limito a bateria de forma alguma. Se ela quiser descarregar profundo, descarrega profundo. Sem controle de tensão. Sem controle de tensão. É porque muitas vezes da minha cabeça que eu falando da temperatura ali, é bom colocar aqui sem controle de tensão, alguma coisa nessa legenda sua, deixar bem claro. E aí eu queria ver também a bateria aqui, ó. Porque a corrente, perdão, esse correspondente a este ensaio, para ver o que está acontecendo com a corrente, para ficar bem claro o comportamento da bateria, né? Então aqui em vermelho nós estamos provocando uma descarga profunda. e assim, eu acho que no geral é isso. Aí eu queria comentar só de assim, duas possibilidades que eu acho que você pode considerar aí no futuro. Que eu inclusive queria te parabenizar, né, que você passou
no mestrado da Unicamp. Ah, Então, assim, parabéns. Bom, notícia boa. aí uma coisa que eu acho que às vezes é interessante você pensar a longo prazo, né? Não sei se vai ser essa a sua linha de pesquisa exatamente, né? Mas eu acho que vale a pena você fazer mais teste com relação não só à temperatura. Eu acho que esse trabalho com relação à temperatura, tipo, você olhar tudo que tá, como que o seu sistema está se comportando com relação à temperatura, ele já está válido. Eu acho que ele está completamente válido. Eu acho que vale a pena no futuro você tentar integrar realmente isso aí com a microrrede e tentar variar as demandas, né? Não deixar sempre na potência nominal. Então eu acho que vale a pena você tentar ver mais cenários. E você chegou a comentar também do modelo térmico, né? Lá no finalzinho do texto. E aí eu acho que vale a pena também você tentar estender isso para mais tipos de bateria. Não, assim, o Marcos chegou a comentar isso aí também. Eu acho que você pegou e falou assim, olha, essa bateria que eu estou usando e essas são as tabelas de correção. Só que você conseguiria, né, tipo, pegar outras tabelas com, tipo, aliás, outras baterias com outras tabelas e colocar nesse seu modelo e fazer funcionar exatamente, entendeu? Eu acho que vale a pena fazer esse teste com outras baterias. Às vezes não precisa não necessariamente ser outro tipo de bateria, mas para baterias de mais fornecedores, mais, tipo, enfim, para você ter uma ideia completa a respeito do que se realmente o controle está funcionando, se você consegue aprofundar mais nesse estudo, eu acho que vale a pena. E no mais, eu acho que é isso. Acho que eu depois eu vou te mandar as correções lá, é, os comentários. Legal. Muito obrigado, Gabriel. Todos os comentários foram bastante pertinentes, assim como os comentários do Marcos. Com certeza vão contribuir para melhorar o documento. Eu acho que o Daniel saiu muito bem nas explicações, se saiu muito bem também na apresentação. O documento, como é de praxe, ele sempre sofre, né? O cara está fazendo muita coisa ao mesmo tempo, e aí, para formalizar tudo aquilo que estudou, tudo aquilo que foi feito, tem sempre muita dificuldade, né? Eu, nos meus comentários, eu fui aproveitando para fazer, enquanto eles levantavam aqui algumas questões. Fique atento, tem muito errinho de português aí, aquelas coisas que doem na gente, depois daqui 2 anos você abre esse TCC e fala, nossa senhora, a minha tese de doutorado tem um afim junto. Afim de fazer alguma coisa, tem afim junto para tudo quanto é lado da minha tese de doutorado. Quando eu abro minha tese, a primeira coisa que eu vejo é esse afim. Ele dói no meu coração, dói na minha alma. Então, tomar bastante cuidado. Acho que você deve implementar, nós vamos implementar as correções que foram sugeridas pelos meninos. Você vai fazer um favor para mim, é o seguinte, eles vão te mandar, manda para mim com cópia, tá, gente? Quer dizer, manda para o Daniel com cópia para mim, do arquivo PDF que vocês fizeram as anotações. Daniel, antes de mandar a versão final para a biblioteca, você me manda a versão corrigida e você vai destacar, por exemplo, em amarelo, correções apontadas pelo Marcos. Você coloca lá. Em verde, correções apontadas pelo Gabriel. Eu vou fazer a varredura e tudo, bato um papo final ali com você e autorizo ou não, ou eu envio para a versão final. Então, você tem que ralar aí agora para a gente deixar esse documento certinho. Vai ficar disponível na internet e tudo mais. Vou colocar você no nosso relatório lá de pesquisa, na produção do Marcos, na produção do Gabriel e tudo mais. Então, aí fechando então meus comentários com o Gabriel, como o Gabriel falou, se você optar por seguir nessa linha de investigação, vai ser muito legal, né? O Gabriel vai estar trabalhando nisso também, integrando esses conversores na microrede, trabalhando com modelo de bateria. O Gabriel vai dar uma sequência boa nesse trabalho que você acabou de fazer. E se você também conseguir continuar lá no Unicamp trabalhando nesse tema, vai ser uma boa oportunidade para trocar ideias, né? Conhecimento e tudo mais, e colaborar, né? Com o Gabriel aí também. Acho que seria muito interessante. Beleza. Quem está nos assistindo aí, Ian Braga Melo, quer fazer algum comentário? Caso contrário, vou pedir que deixe a sala neste momento, que a banca precisa deliberar sobre a aprovação ou não do candidato. Acredito que fez bom trabalho. Foi muito tempo de
tentando aí. Acredito que ficou bom. Nenhuma pergunta difícil para deixar ele ralado. Tá bom, então. Ian, obrigado pela participação. Peço aí, então, que você nos dê licença nesse momento. Será que se o Daniel sair, a gente cai também? Ele criou? Você sabe? Eu criei. Eu vou. Deixa eu finalizar a gravação. Ah, é verdade. Finaliza aí, por favor. Eu vou sair.